Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Antes de mais nada, quero te atualizar sobre a divulgação do PCE que aconteceu hoje. Mas não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, olha só, pessoal, hoje saiu o núcleo de preços do PCE, que é um dado referente à inflação da economia americana, que não surpreendeu o mercado, veio exatamente em linha com a expectativa, com uma leve desaceleração, levando em consideração, comparando, né, a leitura do mês passado. Então, isso sinaliza para a gente que os indicadores da economia americana está começando a mostrar aí uma desaceleração, está no caminho certo para que a qualquer momento a gente veja um contexto mais positivo inflacionário e que a gente veja aí também possíveis cortes na taxa de juros. Então, isso não trouxe tanta volatilidade assim para o Bitcoin, tá? Se a gente olhar para o gráfico intradiário, o preço do BTC, ele permaneceu basicamente no mesmo nível com a leitura da inflação. E aí agora eu vou trazer o meu viés aqui para o BTC, trazendo um novo indicador para vocês, para a gente estar atualizando, tá? E visualizando as possibilidades. Então, olha só, primeiro, falando aqui sobre o que eu sempre comento, né? Levando em consideração o gráfico semanal, observem que o Bitcoin está aqui brigando para permanecer acima da média de 21 semanas, destacado no gráfico aí com a linha verde. Durante a semana ele foi lá embaixo, voltou acima e está aqui novamente, né? Então, isso é positivo, mostrando que por enquanto nós tivemos aí apenas uma aversão a risco causada para aquela questão da MTGOX que eu já compartilhei com vocês em outros momentos, né? Daí o preço consolidou nos últimos dias aqui, está sentindo a resistência no gráfico diário da média de 9 períodos, que é essa região aqui dos $62.500. Esse, por enquanto, é o nível que o Bitcoin precisa romper no curtíssimo prazo, tá? No gráfico intradiário, vou puxar esse gráfico aqui para cima, observem que o preço do Bitcoin, ele começa a formar uma estrutura ascendente, ó, tem um fundo, um topo, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Daí o preço ontem tentou, né, fazer o rompimento, né, desse nível de resistência dos $62.500, não teve sucesso, formou aqui, olha só, um topinho duplo no gráfico intradiário, né, perto da linha de tendência de baixa também, e aí ele corrigiu, só que quando ele corrigiu, ó, ele deixou um fundinho ascendente perante a esse fundo aqui já. Então, o preço do Bitcoin está tentando construir o que aqui? Uma linha de tendência de alta, desconsiderando o pavio ali, ó, a gente pode visualizar o início de uma linha de tendência de alta. Então, é crucial que o preço consiga manter, tá? A mínima aqui, ó, desse nível, ok? E aí é interessante a gente olhar agora para outra métrica que eu vou trazer aqui para vocês, que é o VPVR. Lembrando que o VPVR, que são essas barras aqui, azul e amarela, eles sinalizam os níveis aonde se tem barreiras, servindo seja como suporte ou resistência. Ele mostra para a gente o nível de volume em cada região, né? E aí, se a gente olhar aqui, ó, olhando para esse contexto como um todo, observem, galera, o seguinte, que é uma das coisas que me preocupa, chama aí um pouco a atenção, né? Quando a gente olha para esse movimento aqui complexo, é só ajustar para aparecer novamente aqui, olha só. Observem que existem mais barreiras, as barras maiores estão acima do preço, enquanto abaixo do preço, a partir desse nível aqui, ó, 60.500, que é justamente a mínima de ontem, né? Esse nível aqui é marcado com a linha roxa. Vou colocar aqui até ajustar para essa região. A partir dessa linha roxa aqui, que é essa última barra com volume, praticamente, pessoal, não tem volume. Olha só quanto diminui o volume dentro desse range que vai de 62 até os $56.000. Então, isso me traz uma sinalização de que, cara, não me surpreenderia se o Bitcoin viesse a fazer uma busca por liquidez aqui ainda, tá? Porque é como se o caminho estivesse livre para o preço fazer uma movimentação parecida com essa aqui. É por isso que aqui, ó, quando o Bitcoin perdeu a média de 100 períodos, ele foi, nesse momento aqui, ó, ele foi direto lá para baixo. Por quê? Porque não se tem tanto volume de negociação nessa região, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Basicamente, não existe suporte, não se surpreenda uma busca de liquidez nesse nível.
Daí, quando a gente olha para o gráfico intradiário, o cenário, não vou dizer que ele muda, mas ele fica um pouquinho diferente, porque no intradiário, ó, tem volume aqui nessa região onde o preço está agora, e está brigando nesse nível aqui, mas mesmo assim, a região que tem mais volume é acima do preço. Então, quer dizer, muitas resistências para o Bitcoin nesse momento. Se eu dar um zoom out aqui, ó, você vê que a barreira de volume ela também termina no nível dos 60.350 dólares, ó, sinalizando o que para gente, né, pessoal? Ladeira abaixo se o Bitcoin não segurar nessa linha roxa, né? Então, o que eu concluo dessa análise do BTC? Antes de eu fazer essa conclusão, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilha essa análise rápida nos grupos de criptos aí que vocês fazem parte, beleza? Pessoal, o que acontece? O que eu vejo aqui de possibilidade, tá? O Bitcoin ele precisa se manter, né? Em resumo, ao meu viés. O Bitcoin precisa se manter acima de 60.300 dólares. Se ele não conseguir manter, seja hoje, amanhã, no final de semana, no domingo ou na semana que vem, não importa. Se ele perder isso daqui, nós vamos ver uma grande queda, tá? Na minha opinião, nós vamos ver uma grande queda, não só do Bitcoin, mas também das altcoins. E aí eu acredito que o Bitcoin pode vir aqui direto para os 56 mil dólares, fazendo uma queda de 6%. Se o Bitcoin cair 6%, galera, vai ter altcoins caindo 20, 30%. Então, vai ser o momento de você gerenciar a sua exposição em altcoins, talvez diminuir, ok? Só que vocês sabem que eu sempre menciono, olha, não vamos nos basearmos no que eu acho, vamos esperar a ação do preço. Então, quer dizer, apesar de eu ver essa maior probabilidade fazendo essa análise, eu esperaria para a confirmação um rompimento desses 60.300 dólares, ok? E para um cenário inverso, o Bitcoin precisa romper os 62.500. Para que esse contexto de baixa não aconteça, ele precisa romper essa resistência para depois tentar iniciar um respiro e tentar voltar acima dos 70 mil dólares. Então, cenário incerto para o Bitcoin, mas pelo menos agora a gente sabe que o que fazer em um cenário de baixa, no cenário negativo e o que fazer no cenário de alta. Esse é meu objetivo principal aqui. Não é dizer para você o que vai acontecer, e sim dizer o que você pode fazer a partir da ação do preço, ok? A Ethereum, veja só, veio aqui no nível de resistência mais uma vez, os 3.500 dólares aproximadamente, essa região da média de 21 períodos, sentiu a resistência, não conseguiu romper, e com isso a gente pode ver um teste dela lá embaixo novamente, enquanto ela não romper esse nível, na média de 100 períodos, ok? Linha amarela em 3.447 dólares. A Ethereum está segurando bem, se mantendo firme, diferente do Bitcoin, apesar que o Bitcoin também se mantém firme, mas a Ethereum ela está ainda assim, né, construindo uma estrutura mais ascendente, especialmente no gráfico de 4 horas do que o BTC, ó, veja só, a gente tem uma estrutura mais ascendente do que o Bitcoin, então quer dizer, o cenário está mais interessante ainda para as altcoins do que o BTC. Só que se o Bitcoin perder isso daqui, galera, provável que ele vai voltar a ganhar dominância e veremos quedas mais acentuadas nas altcoins. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessa análise. Compartilhe aí para me ajudar no crescimento do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Excelente sexta-feira a todos.